1 João capítulo 4, versículo 19 em diante. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, dando continuidade ao estudo dessa epístola, João não se cansa de falar de um assunto que ele começou aí no versículo 7 do capítulo 4, sobre o amor ao próximo, sobre o amor aos irmãos. Vemos, por último, que ele, de fato, está preocupado com os irmãos para que se preparem, estejam prontos para aquele grande dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, diante daquilo, ou por meio daquilo que fizemos nas nossas vidas. E ele também nos diz, nos versículos anteriores, para estarmos preparados sem medo, sem temor. Ele nos diz no versículo 18, já estudamos, o perfeito amor lança fora todo medo. E, de fato, o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, conforme nos ensina a Santa Palavra de Deus. E nesses 4 versículos que nós lemos essa noite, João, ele continua, ou melhor, ele agora nesses 4 versículos finais, entrando nesse versículo do capítulo 5, então nos 4 versículos lidos, ele nos ensina, ou ele traz a conclusão do assunto de amar aos irmãos, mas ele recapitula tudo o que diz respeito a esse tema, de amor ao próximo, de amor aos irmãos. E temos visto que isso é um assunto vital, é um assunto importante, talvez deveras o melhor assunto para se mostrar se alguém de fato ama a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Ele vai falar isso no capítulo 5, logo em seguida. E então, nesses versículos, João quer mostrar a cada um de nós, na verdade, para aqueles a quem ele escreveu primeiramente, para os irmãos naquela época, que todos somos membros da mesma família. E nesses 4 versículos, ele coloca 4 proposições, ou 4 princípios para todos nós. Embora parece que João está repetindo sobre esse amor a Deus, sobre o amor de Deus em nós, sobre amar ao próximo, sobre você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Parece que está se repetindo, mas eu tenho percebido, e nós devemos entender, que esse é um dos métodos de Deus, a repetição. A repetição da lei, por exemplo, Deuteronômio, é a repetição da lei. E nós temos visto, já falamos sobre isso aqui, Deus ele tem esse propósito, que por meio da repetição, para que nós não esqueçamos dos seus mandamentos. Quando conversamos uns com os outros, temos comunhão uns com os outros, parece que é mais ou menos assim, a vida cristã ela é vivida pelo óbvio, pelo aquilo que é simples. Às vezes nós temos que ser lembrados do que é óbvio, daquilo que é comum, daquilo que é simples na caminhada cristã, que muitas vezes nos esquecemos e queremos, porventura, entrar por assuntos demasiados altos para nós, para o nosso entendimento, mas muitas vezes nós voltamos para aquilo que é óbvio. E o Senhor Jesus, você se lembra, tanto nos Evangelhos e agora no Novo Testamento, por meio dos apóstolos e pelos seus escritores, a ênfase é nesse amor. E esse amor, primeiramente, nos membros da família, nos irmãos em Cristo. A ênfase de João aqui. Felizmente para nós, ele faz isso então, nesses 4 versículos finais, dentro desse assunto, cada um repetindo, falando, lembrando para nós nesses dias. Nós vamos passar então nesses 4 versículos falando sobre isso. João, um homem sábio que era, um pastor que era, ele percebeu que não bastava somente dizer que amamos ao próximo. Eu amo a Deus, eu amo o próximo, mas tá bom, você sabe isso? Então, vamos ver então se de fato você ama aquele que está na sua frente, aquele que está ao seu lado. Como que você tem feito isso?
E aí o principal argumento que ele coloca está no versículo 19, que nós lemos: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro. E o principal argumento que João coloca para esse assunto de amarmos ao próximo. Não havia, ou melhor, não há nenhuma condição no homem em amar o seu próximo, em se desdobrar, se entregar, viver para o seu próximo, se ele não entende corretamente que o amor de Deus foi enviado para o homem. Então, os cristãos têm essa total condição de entender que nós amamos porque ele amou primeiro. E nesse versículo nós temos um relato e resumo de todo o Evangelho. Se nós entendemos, aqueles que têm o propósito, né, e leem a Bíblia diariamente, vão ver que nesse versículo o Evangelho é resumido. Vemos aqui uma grandiosa declaração, uma das mais belas declarações que nós temos na Bíblia. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui, irmãos, é a maneira que João coloca e tem colocado esse assunto. Se nós olharmos aí o versículo 10 desse capítulo, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto, então, consistiu o amor de Deus. O versículo 9 também fala no mesmo caminho: nisso se manifestou o amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. E nesse ele nos amou primeiro, nós temos vários fundamentos da nossa fé cristã. Você só ama a Deus porque ele te amou primeiro. Você só ama o próximo porque ele te amou primeiro. O homem não tinha condição em si mesmo, uma vez que estava morto nos seus delitos e pecados, uma vez que o seu coração, a sua vontade, diz as Escrituras, é odiar, viver odiando uns aos outros, tendo pensamentos maus a respeito do próximo, de como superar o próximo, de como pisar no próximo, de como tirar vantagem do próximo. Mas João coloca, então, isso aí: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Interessante nós falarmos sobre isso, porque aqui vemos a glória do Evangelho, o Evangelho resumido de tal forma que nós devemos entender o que aconteceu com o homem, ou o estado em que o homem estava, para que Deus se manifestasse em seu amor pelo homem. Irmãos, o homem, ele se encontrava, como diz Romanos capítulo 1, escrito por Paulo, numa total depravação, longe de Deus, buscando os seus próprios interesses, envolvido nas suas próprias sujidades. Era uma feiura os caminhos que o homem andava. E aqui eu queria, nessa noite, falando desse amor de Deus por nós, que ele nos amou primeiro, eu vou citar alguns pontos de um concílio, ou os fundamentos de um sínodo que aconteceu na Holanda em 1618 e 1619. E ali foram estabelecidos alguns fundamentos e mostram onde que Deus nos encontrou, a forma em que estávamos, em que ele, como diz João, nos amou primeiro. E uma das primeiras proposições que esses irmãos colocaram ali naquela época, pós-reforma, ou juntamente com a reforma na Holanda, foi que existe no homem, ou um fundamento, é que existe a doutrina da depravação total do homem. E no meio da sua depravação total, Deus nos amou primeiro. E essa doutrina que foi ali fundamentada diz o seguinte, que a crença de que a natureza humana é corrompida pelo pecado e incapaz de escolher o bem por si só, sem a intervenção da graça divina. Vejam como Deus nos amou, ou em que condição ele nos encontrou, mortos dos nossos delitos e pecados, numa depravação total. Isso, à luz do livro de Romanos, não há um justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Me mostra um justo. Onde está um justo? Então Paulo diz, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam envolvidos nessa depravação. Mas também tem um segundo princípio que eles colocaram, estabeleceram, a eleição incondicional, que dizia que a ideia de que Deus escolhe quem salvar, não com base em méritos ou previsões de fé, mas unicamente pela sua soberania e graça. Não foi você que se escolheu salvar, não foi você que levantou a mão, mas, como diz aí, Ele
nos amou primeiro. Ele viu a nossa situação, ele viu como, quando nós olhamos nas histórias do Novo Testamento, a vida do Senhor Jesus, o seu ministério, viu Zaqueu, ele viu o coletor de impostos, viu. Várias vezes nós encontramos essa expressão no Evangelho, porque ele nos amou primeiro. Um outro ponto também estabelecido pelos irmãos, a expiação limitada, que é a crença de que a morte de Cristo foi redentora especificamente para aqueles que ele escolheu para a salvação. E isso não simplesmente foram que os irmãos estabeleceram, vamos resolver dessa forma. Não, ajudados pelas Escrituras. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos são filhos? Todos se tornaram ou vão ser filhos de Deus? Não. Somente aqueles em que a expiação alcançou. Na verdade, nós lemos aí no versículo 10, que o Filho foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. Se for necessário todo mundo crer, o sangue de Jesus tem a eficácia para todos, mas nós sabemos pelas Escrituras que nem todos crerão. Um quarto princípio, a graça irresistível, ou seja, a doutrina de que Deus, ao conceder a graça, atua de tal forma que a pessoa não pode resistir à sua chamada e é irresistivelmente atraída à fé. Foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com Lídia. Deus lhe abriu o coração para que ela pudesse atender às palavras do apóstolo Paulo ali em Filipos. E ela abraçou a fé porque Deus abriu o coração. Da mesma forma, quando entendemos melhor a caminhada cristã, a vida cristã, no princípio da nossa fé nós falamos, eu aceitei a Cristo, eu fui numa reunião, estavam pregando o Evangelho, fizeram um apelo, eu fui lá na frente, repeti as palavras do pregador, daquele que estava ali anunciando, repete comigo, você crê em Jesus, você recebe Jesus como seu Salvador. Mas quando caminhamos na vida cristã, quando entendemos as Escrituras, nós vemos que por trás de tudo aquilo foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que já estava nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo. Foi o próprio Deus, em alguma situação na sua vida e na minha, Ele diz para você, o que você está fazendo com a sua vida? Por quais caminhos você tem andado? Por que você tem se preocupado mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus? E se nós fôssemos dar a oportunidade de cada um dar o seu testemunho, nós vamos ver que aquele dia nós não pudemos resistir ao chamado de Deus. Então aquela graça irresistível nos alcançou e glória a Deus por isso, por aquele dia. E também eles colocaram como fundamento Ele nos amou primeiro, a perseverança dos santos, que diz que a convicção de que aqueles que Deus escolheu para a salvação perseverarão na fé até o fim, sendo guardados por Deus, em segurança. Como dissemos, tudo baseado nas Escrituras. Poderíamos colocar aqui, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesses cinco pontos, então, inicialmente, irmãos, nós vemos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que havia em você? O que havia em mim que atraísse o amor de Deus? Não, foi o próprio Deus que resolveu nos amar. Como diz lá no Velho Testamento também sobre Israel. Israel, não pense que você é melhor do que as demais nações. Não pense isso. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vemos aqui, Ele nos amou primeiro. João coloca isso como principal argumento sobre essa questão. E se lembrem que nós estamos falando de amar aos irmãos, do amor ao próximo. Então vemos que somos incapazes de amar separados do que Deus fez por nós, ou do que Deus ainda faz por nós. João diz mais ou menos algo assim, tudo, claro, é de Deus. O cristianismo não existiria se Deus não tivesse entrado na história. O cristianismo não existiria se Deus não tivesse manifestado o seu amor pelos homens em seu Filho Jesus Cristo. E essa é a verdade do Evangelho.
nós não produzimos o Evangelho. Não foi o homem que criou o Evangelho, não. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, falando ainda sobre esse amor, que ele nos amou primeiro. No versículo 8 diz assim, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual era a condição do homem? Sendo nós ainda pecadores. E Deus então provou o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu por nós. Então tínhamos uma condições. Nós não tínhamos condição de amar a Deus. Pecadores, ímpios, depravados. Mas Ele então provou o seu amor enviando o seu Filho. E no versículo 10 de Romanos 5 também diz, porque se nós, quando inimigos, a nossa condição, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós não amamos, nós éramos inimigos, mas então Ele nos amou primeiro. Então o cristianismo, vemos, não foi uma produção humana, não foi algo que Pedro, João, Tiago, outros apóstolos quiseram inventar, não. Foi nascido em Deus, foi gerado em Deus. O próprio Deus, na eternidade, já sabia em toda a sua onisciência, em toda a sua vontade, sabia o que ia acontecer com o homem, a criação de Deus, a queda do homem, o envio de Jesus Cristo, a salvação do homem, a eternidade de Deus com o homem, na presença do seu Filho, Jesus Cristo. Tudo isso Deus já sabia. E o Evangelho, então, como dissemos, ou como falamos, o cristianismo não foi produção humana. Nada que havia no homem suscitava o amor de Deus, nada que havia no homem atraía o amor de Deus. Foi o próprio Deus que nos amou. Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus mesmo, movido pelo seu amor eterno, que veio ao homem caído, ao homem depravado. Então amamos, diz João, porque Ele nos amou primeiro. Nada havia em nós. O amor de Deus é criado pelo próprio Deus. O amor de Deus, ele é gerado pelo próprio Deus. O amor de Deus é movido pelo próprio Deus. E Ele então nos amou. João quer mostrar, quer que entendamos que o mesmo amor que pertence a Deus, e agora Ele nos ama, e agora nós temos condições de amar o próximo. Deus é amor, diz João. Ele derramou amor nos nossos corações. O perfeito amor lança fora o medo, e Ele quer que andemos nesse mesmo amor. E ainda assim Ele vai melhorando, aperfeiçoando, como diz aqui nesse capítulo, o amor dele em nós. Então o efeito logo é visto. Deus nos amou, sim. Deus nos amou. Amamos a Deus e amamos agora ao próximo, como lemos nos versículos que nessa noite, do 19 ao 21 e o 5:1. Toda a obra de Deus em nós é destinada a produzir a pessoa do próprio Deus, que amou o mundo de tal maneira. E agora então o amor dele em nós vai fazer com que não somente amamos a Deus, mas também amemos o nosso próximo. Romanos 8:29, qual é o propósito de Deus para com o homem? Ser conforme a imagem do seu Filho, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que o próprio Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse amor de Deus, com que Ele nos amou primeiro, tem um propósito, que sejamos como o seu Filho, o primogênito entre muitos irmãos. E não somente ser como o Senhor Jesus, até a prática das boas obras que foram separadas por Deus para nós, entrarmos nela, como diz Paulo aos Efésios, Deus, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus já preparou para que andássemos nela, tudo isso é em amor. O amor de Deus gerado no nosso coração, produzido no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, nos leva a tudo isso. Sermos igual ao seu Filho Jesus Cristo e também andarmos em boas obras. E aqui você pode colocar nessas boas obras que Deus preparou para que você andasse nela, todo tipo de boa obra. Uma oferta para um irmão, uma oferta para missões,
uma visita, uma oração. Não se esqueça de incluir aí nessas boas obras o amor ao próximo, o amor aos irmãos. Então, portanto, os cristãos têm que ser semelhantes ao Senhor Jesus, tanto para as boas obras e reproduzir o amor de Cristo que Deus colocou neles em suas vidas. E o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo nos evangelhos. Quando nós atentamente lemos os evangelhos, nós vemos a atitude do Senhor Jesus para com aqueles que estavam próximo dele. Pessoas, por exemplo, com lepra. Se fosse nós naquela época, você dizendo que amava a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, o que você faria? Você ia tocar numa pessoa leprosa? Ou pessoas também como publicanos, como meretrizes? Qual seria a sua atitude para com essas pessoas? Talvez se hoje nós pensamos, mas se eu estivesse lá, talvez eu amaria. Ame hoje. Você não vai voltar naquela época. O dia que nós temos é hoje. Quantas pessoas estão ao nosso redor, muitas vezes leprosas? Hoje não tem a lepra, tem a hanseníase, mas nós não visitamos nem um hospital para orar pelos enfermos, nem os irmãos que estão enfermos. Muitas vezes nós não visitamos. Você já pregou para uma prostituta? Você já pregou para um coletor de impostos? Ou já teve comunhão com algum coletor de impostos, sem ser o Sérgio Pinheiro? Ele é coletor de impostos, cuidado, viu? Paga certinho aí, um imposto de renda, declara direitinho, senão ele pode bater na sua casa. Então, amamos os irmãos. Então, nos evangelhos nós vemos a atitude do Senhor, movido pelo próprio amor que havia nele, na compaixão por elas. Ele via as suas necessidades, via ali em que elas estavam envolvidas, o sofrimento, e ele tratava todos aqueles com compaixão. Se você ler atentamente os evangelhos, você não encontra o Senhor Jesus deixando alguém de lado. Não vou amar essa pessoa, não merece o meu amor, não merece a minha intercessão, não merece a minha cura. Não. João então diz que devemos amar da mesma forma. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então a conclusão inevitável da percepção de João aqui é que Deus nos ama. Que temos ser como Deus, criados por Deus em boas obras, nós também amamos, temos que amar da mesma forma que Ele nos amou quando esteve aqui na terra, e como João coloca aqui, assim como Ele está no céu, nós somos como Ele é. Agora então, continuamos, amamos. E um teste final da nossa profissão de fé é se nós estamos andando nessa qualidade de amor, se nós estamos praticando esse amor. Irmãos, às vezes nós caminhando, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, a vida cristã, e às vezes nós desejamos uma palavra de Deus. Se Deus falasse comigo para mim ir para a África, para pregar para uma tribo indígena lá que fale o português. Se Deus me desse uma palavra para ir, me revelasse que eu tenho que ir lá no bairro tal, em tal lugar. Mas às vezes nós não estamos cumprindo o que é básico na simplicidade e purezas devidas a Cristo. Amar quem está na nossa frente, amar quem está ao nosso lado. Eu ouvi e lembro aos irmãos que, salvo engano, Moody disse: se Cristo está numa casa, os vizinhos saberão. Por quê, irmãos, que eles saberão? Porque terão que ver a vida de amor, de cuidado, de respeito com eles mesmos. Então, o teste final da nossa profissão de fé é se temos essa qualidade de amor. O teste final da nossa conformidade com Jesus é se manifestamos esse amor. E esse amor, então, diz João, primeiramente, para com o próximo. Então, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E o segundo princípio ou proposição que João coloca aqui está no versículo 20, que é um senso comum, que é um resultado comum, que é algo que se espera daqueles que dizem que receberam o amor de Deus. Então diz assim o versículo 20: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então eis aqui alguém, um homem, que diz, amo a Deus. Mas fica óbvio, fica patente diante dos demais, que na prática não é bem assim. Na prática ele odeia o próximo. Ele não fala com o seu próximo, não se interessa pelo próximo. Há ódio, diz o texto, há ódio em vez de amor. E João diz,
mentiroso. Interessante, né? João gosta dessa palavra, mentiroso. Ele não poupa as palavras. Às vezes nós somos políticos, né? Nós somos de levar as coisas mais ou menos assim, não perder o irmão, não perder o cliente, não perder as pessoas, mas nós deveríamos ser como João, mentiroso. Você não ama, você não perdoa. Você perdoou o seu pai? Você perdoou a sua esposa? Você perdoou o seu filho? Você perdoou essas pessoas? Não, o que você está falando que ama a Deus, mas você odeia os seus irmãos, é um mentiroso. É o que João coloca, e ele gosta desse termo, ele usa essa linguagem forte, e não se desculpe por isso. Irmãos, entendamos isso. Tal homem, diz João, não ama a Deus. Mas por que ele não ama a Deus? Porque não ama a seu irmão, a quem vê. É o que João coloca. Então, há alguns que dizem que é mais fácil amar a Deus do que o próximo. Porque eu amo a Deus, em Deus não há falha, em Deus não há pecado, em Deus não há irritabilidade para comigo, em Deus não... Ele é perfeito. Então é mais fácil amar a Deus do que o próximo, porque em Deus não existe algo que não gostamos. Mas quanto ao próximo, nem sempre é assim. Nem sempre o esposo é perfeito, nem sempre a esposa é perfeita, nem sempre os filhos são perfeitos, os patrões não são perfeitos, os empregados não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Perfeito é só um. Então, quanto a Deus, ele é perfeito. Alguns dizem, Deus não tem pecado, não tem falhas. Eu fico feliz em amar a Deus. Opa! Então, alguns pensam assim, dessa forma, que eu vou envolver em amor a Deus e o próximo vou deixar de lado. Sim, eu amo a Deus. Estou preocupado em amar a Deus. Alguns dizem. Mas João coloca aqui que a nossa obediência aos mandamentos, ela começa por o primeiro mandamento, que diz: amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, e seguido a isso, colado a isso, em consequência de você dizer que ama a Deus, se você não ama de todo o coração, se eu não amo de todo o coração, mas ainda que você diga eu amo a Deus, coladinho a isso, ame o seu próximo. Esse é o primeiro, diz a Bíblia. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o resultado de amar a Deus, de alguém dizer que ama a Deus, leva a primeira coisa a ser feita. Qual que é a primeira coisa a ser feita de você dizer que ama a Deus? Amar o seu próximo. E se você então não passa nesse primeiro quesito, cuidado. Pode ser que você não ame a Deus. Há um sentido em que não posso amar a Deus se ao mesmo tempo não amo o meu irmão, não amo o meu próximo. Amar a Deus por necessidade, irmãos, por resultado. É amar aqueles que são amados por Deus. E lembrem-se, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Sim, existe a graça geral, ou a graça comum, de que Deus trata todos os homens da mesma forma. Sim, com os filhos dele, ele tem a graça especial. Aqueles que estão em Cristo, sabemos dessa diferença na caminhada cristã, ou na teologia cristã, mas saibamos que ele faz nascer o sol sobre os justos e injustos, e traz a chuva sobre os bons e os maus, ou vice-versa. Ele ama a todos, e da mesma forma, o cristão deve fazer isso. Então já coloca o assunto dessa maneira prática, dessa maneira objetiva. Não existe um manual de uma vida devota, no sentido de você amar a Deus e você ser diferente daquilo que João ensina. Não. Se você tem esse manual aí, diferente do que as Escrituras ensinam, do que João coloca sobre o amor ao próximo, cuidado, esse manual está furado. João repete aqui o ensino do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi muito claro no seu ensino. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Guarde os mandamentos de Deus. E ele continua então dizendo: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o amor a Deus é visto não em uma pessoa, irmãos. Ouçam aqui. O amor a Deus não é visto em uma pessoa que entra em êxtase, que cai no chão, que faz isso, que faz aquilo, ou aquele que, porventura, que tem sentimentos maravilhosos. Não. O amor a Deus é visto naqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. E se não obedecemos aos mandamentos do Senhor, não amamos.
de fato, a Deus, como Ele requer na sua palavra, pois a forma que o amor se manifesta é na obediência aos mandamentos de Deus. Ah, eu tive uma experiência maravilhosa. Que bom. Como é que está o seu relacionamento na sua casa? Eita. Não, ainda não perdoei de todo o coração, não. Espera aí. Cuidado. Então você não demonstra amor de fato por uma pessoa, também escrevendo sobre o amor, enviando cartas, tendo belos pensamentos, ou cantando para essa pessoa. Pode até que aconteça isso, mas a verdade é que você demonstra o amor de verdade, é sendo prático, fazendo coisas que ajudam a pessoa. Eu amo a minha esposa. Ama. Natal, hoje é sábado, passa o lixo. Não, vai acordar às 6h30, 7h. Demonstre seu amor por obras. Estou dando um exemplo simples, bobo. Mas você tem que demonstrar, não fazendo, escrever uma carta de amor, belos pensamentos, cantando, não. Sendo prático. Você ajuda a pessoa, demonstra amor na sua conduta para com as pessoas que você diz que ama. O seu comportamento tem que ser real, seguido das palavras que você diz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal forma, já sabemos, segundo o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que foi essa tal maneira? Entregando o que de melhor Ele tinha. Eu amo o mundo. Poderíamos pensar assim. Deus ama o mundo, mas Deus está nos céus, cercado de serafins, querubins, anjos, seres viventes, que cantam de dia e de noite, proclamando. E daí? Prova então o seu amor. De fato, Ele provou o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira? Enviando o seu Filho, provando que Ele ama, entregando o que tinha de melhor, o seu amado Filho, o Senhor Jesus. E Ele, com esse envio, demonstrando o seu amor a nós, Ele não fez nenhuma acepção de pessoas. Ele não fez acepção dos judeus, não fez acepção dos gentios, dos bárbaros, dos citas, dos escravos, dos livres. Não. Por que eu tenho que fazer? Se o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito que me foi outorgado, e eu tenho que ser semelhante a Ele, e Ele está caminhando no propósito de sermos semelhantes a seu Filho, eu não posso fazer acepção de pessoas. Na minha casa, eu não posso amar mais o mais velho em detrimento do mais novo, ou do que deu mais certo nos estudos em detrimento daquele que não deu, daquele que de repente se desviou no caminho. Não. Deus amou sem nenhuma acepção, graças a Deus. Ele foi atrás de um orgulhoso como Paulo, um soberbo como Paulo, mas foi também atrás daquele falastrão como Pedro, e nós sabemos ali, pescadores. Graças a Deus que Ele não fez acepção, e também nós, dizendo que amamos a Deus, também não podemos fazer acepção. O amor de Deus foi e é visto no amor ao indigno, no amor àqueles que são repreensíveis, naqueles que muitas vezes nós não gostaríamos de estar juntos. E assim como Deus, devemos ser cada um de nós. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O cristão, então, é aquele que olha para o próximo e diz, sim, ele é igual eu. Ele carece do amor de Deus. Ele carece da misericórdia de Deus. Ele carece da bondade de Deus. Esse homem, como eu, Deus lida comigo em seu amor, graça e misericórdia, por que eu não posso ser assim com Ele? Ter compaixão, graça, amor. Tenho que aprender a olhar para Ele, como Deus olha para Ele e como Deus olha para mim. Deus então me trata, e eu sei como que Deus me trata, então eu vou tratar o outro da mesma forma. O estado do próximo, portanto, irmãos, deveria estimular os nossos pensamentos de amor, um pensamento de entrega, de altruísmo, amando o próximo a quem vemos. Demonstramos o amor a Deus a quem não vemos. O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis, são indissolúveis. Diz João aí, não tem como você dizer aqui, mas você não ama aqui. Opa! As Escrituras dizem com respeito ao nosso amor a Deus,
da seguinte forma, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esse é o amor, diz Pedro, 1 Pedro 1,8, dos cristãos com Deus. Vocês não veem Deus. Vocês não têm visto Deus. Alguém aqui já viu Deus? Ninguém viu Deus. A Escritura é muito clara. Ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho que está no seio do Pai é que o viu, que estava com ele e nos deu a revelar o próprio Pai. Se alguém disse que veio a Deus, cuidado, pode ter alguma coisa, algum santo Brahme, né? Aquele remédio que eles tomam lá na Amazônia, para ter alucinações e terem experiências com Deus. Não, nós não vimos a Deus, mas amamos a Deus. E aí diz, crendo, exultando com alegria indizível e cheia de glória. Opa, essa é a experiência do cristão. Não vemos a Deus, mas amamos. Pedro é muito claro nisso, olha, é assim. Então, João, na mesma linha, nos mostra que como deve ser o nosso amor pelo Senhor. Não o vemos, mas o amamos. Mas aí, o cristão ama o próximo a quem vê e também ama a Deus a quem não vê. É o que ele está colocando no versículo 20. João não entra em contradição. Você também não pode entrar em contradição. Você tem que amar o seu irmão a quem você vê. Quando amamos o próximo, então manifestamos esse amor de Deus que Deus teve por nós, esse amor que Deus derramou nos nossos corações. E esse amor que foi derramado nos capacita a isso. Irmãos, lembremos aqui o mundo, as pessoas do mundo que não nasceram de novo, não têm condições nenhuma de amar da forma que Deus amou. Esse amor de entrega, esse amor de sacrifício, esse amor de prova, esse amor de fato. Mas os cristãos têm essa condição, porque Deus é amor. E Deus hoje habita em nós pelo Espírito Santo. E Ele, habitando em nós, e o Espírito Santo é o próprio Deus, leva-nos a amar da mesma forma que Deus ama. Esse é o segundo princípio, ou o segundo postulado que João colocou então no versículo 20. Mas ele continua no versículo 21, dizendo as mesmas coisas de maneira diferente. E aqui ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele ama a Deus, ame também a seu irmão. Perceberam que João ele não cansa de falar do mesmo assunto, essa repetição, para ficar incisivo. Ei, você tem que amar. É um mandamento. Você não tem escolha. A questão, irmãos, de amar o próximo, não é porque você... a Bíblia não diz assim, gostem uns dos outros. Não, amemos uns aos outros. Então, aquele que ama, diz João aí no versículo 21, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, esse mandamento, ele vem desde o princípio das Escrituras, desde as primeiras histórias narradas pelo próprio Senhor em relação à criação, em relação aos filhos de Adão, no decorrer de toda a Bíblia. Esse mandamento ali já existia mesmo antes de Moisés estabelecer a questão de não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Que quem faz isso, ele mostra amor ao seu próximo, ele mostra o princípio que está por trás de todos esses mandamentos. Só que antes disso diz, amarás o Senhor teu Deus, é a Escritura. Mas então aqui diz, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Percebam que esse amor ao irmão faltou em Caim. Certamente, Adão instruiu os filhos de maneira que deveriam se comportar na presença de Deus, mas nós vemos ali que faltou amor no irmão, que matou o outro. Sim, Abel amava Caim, deveria haver ali harmonia naquele lar, mas aí faltou amor de Caim pelo seu irmão. Talvez Caim dissesse, amo a Deus, vou ofertar a Deus, vou trazer ofertas diante de Deus. Que bom, Caim. Mas por que você mata o seu irmão? O Caim ele fez o contrário do versículo 20. Ele disse que amava a Deus, a quem não via, e matou o seu irmão, a quem via. Não, aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então Caim falhou nesse amor ao seu irmão.
e também nos mandamentos que Deus deu para Israel, da mesma forma, ali encontramos tudo isso. Esse mandamento de amar a Deus, você diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Alguém poderia dizer, mas será que é isso mesmo? Será que não é um tanto ridículo ordenar que alguém ame? Coisa banal, coisa esdrúxula. Você ter que ordenar que alguém ame. Alguém poderia pensar assim, você não manda no meu estado de espírito. Você não manda nas minhas emoções. Por que você tem que mandar que eu tenho que amar ao próximo? Alguém poderia pensar assim. Mas essa pessoa que assim pensa, ela está tropeçando em entender de forma equivocada a análise que Ele nos amou primeiro e que temos da parte de Deus este mandamento. Devemos amar o nosso próximo. Essa pessoa está tropeçando em entender a verdadeira natureza do amor, que Deus é amor, que a essência de Deus é amor. Os cristãos, de certa forma, eles não são governados por instintos imediatos. Vamos supor que aconteça alguma coisa na congregação, uma briga na congregação. É difícil você amar todos os irmãos, de repente, que dividem, que acontece alguma coisa. É difícil, não é fácil, não é simples, mas não é para você gostar, separar, fugir, não. Aos cristãos, João escreve que não somos governados por esses instintos, nós temos um mandamento. Irmãos, você querer esperar da sua força própria, da sua natureza, ou melhor, do seu homem natural amar, cuidado, você não vai amar. Nós éramos odiosos e andávamos odiando uns aos outros, mas agora é diferente, completamente diferente. A semente divina está em nós, temos em nós o Espírito Santo que é, ou que produz amor. Uma das manifestações do fruto do Espírito, ou o primeiro, diz lá a Escritura, o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz e outras manifestações. Então, como cristão, eu tenho uma nova visão, tenho uma nova vida, eu entendo esses propósitos de Deus, tenho uma nova visão de mundo e devo amar o meu irmão. Eu não olho os homens como o mundo comum, olho as pessoas, fazem acepção das pessoas, não querem estar com as pessoas. Você não vê, o cristão, aquele que nasceu de novo, não vê como o mundo vê. Ele vê diferente. Ele vê com os olhos de Deus, com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia, com os olhos de tal maneira. Entrega, altruísmo. Isso não significa que, ou melhor, o cristão não fica tão envolvido em sentimento. Vou esperar brotar um amor. Opa! Conforme já vimos que o cristão ele não anda dessa forma, mas ele obedece ao mandamento do Senhor. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu tenho de olhar para o outro e fazer com ele o que Deus fez comigo. Qual era o seu estado? Morto nos delitos e pecados. Qual era a sua condição? Deplorável. Então eu não vou ver o pecado dos meus irmãos, mas o coração, a alma que está por trás dele. Foi assim que Deus nos amou. Tem que ter compaixão do meu próximo. Tenho o mandamento. O cristão tem o mandamento de amar os irmãos. Óbvio, né? Básico, não é? Simples, não é? Você pratica? Eu pratico? Vejam que Deus nos pega em coisas óbvias, em coisas primeiras, em coisas simples, em coisas que deveriam ser o resultado de uma vida cristã normal. Hoje, conversando com alguns irmãos, nós falávamos sobre avivamento. E aí, nós sabemos que na história da igreja houveram, né? Alguns avivamentos na Inglaterra, País de Gales, na Holanda, nos Estados Unidos. Em vários locais existiram avivamento. Mas o que era ou o que foi o avivamento? Qual é a descrição de um avivamento? Volta às Escrituras, volta à oração, arrependimento de pecados, busca a Deus, amor ao próximo. Mais ou menos isso. Talvez são 5, mas esses por enquanto. Mas isso não deveria ser comum no cristão? Será que nós temos que ter um avivamento para praticar isso? Voltar à palavra,
voltar à oração, buscar a Deus, confissão de pecados, arrependimento de pecados, amar o próximo. Será que nós vamos ter que esperar um avivamento para praticar aquilo que é básico das Escrituras? Você viu algum avivamento no Novo Testamento, no livro de Atos? Não, eles eram fundamentados em quê? Nas Escrituras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e o Senhor dia a dia acrescentava os que iam sendo salvos. Não estou dizendo que não vai acontecer um avivamento. Sim, vai. Que Deus permita, que traga um avivamento. Mas percebam que deveria ser comum uma vida de avivamento nos filhos de Deus. Mas a gente está esperando Deus mover os céus naquilo que deveríamos ser básicos. E aqui o assunto tratado então por João, amar os irmãos. Ele coloca então o quarto princípio, a sua proposição no capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, dissemos que os verdadeiros cristãos são aquelas pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo. E tem neles agora a natureza divina, a divina semente, como João coloca aí nessa primeira epístola. Eles nasceram de novo, nasceram de Deus, mas eles não nasceram sozinhos. Deus tem outros filhos. E esses filhos outros, ou melhor dizendo, esses outros filhos, como eu, têm um pai que os gerou. E se você diz que ama a Deus que te gerou, você ama também aos outros filhos de Deus que nasceram de Deus. Vejam que tudo está entrelaçado no amor ao próximo. Todos nasceram de novo, todos nasceram de Deus. Deus opera no irmão da direita, no irmão da esquerda. Deus opera em mim. O Espírito Santo produziu em nós essa nova natureza. O Espírito Santo tem trabalhado na sua consciência, na sua intuição, na sua comunhão, na sua alma, na sua vontade, na sua emoção. E isso é verdade sobre o cristão. Essa é a nossa posição. Somos filhos de Deus, mas eu tenho outros irmãos. E eu devo amar a Deus e amar aqueles que nasceram de Deus. São dois cristãos. Sou eu e mais um. São dois filhos de Deus. São dois irmãos, membros da mesma família, tendo o mesmo pai. Mas, na verdade, tem mais e mais irmãos. Fomos criados pelo mesmo pai, compartilhamos da mesma natureza, temos os mesmos interesses, mesma visão de mundo, temos a mesma Bíblia que nos instrui, o mesmo Pai que nos instrui, o mesmo Jesus que morreu por você e por mim, o mesmo Espírito que habita em você e habita em mim. Temos a mesma esperança, temos o mesmo tudo. E você deve então amar o seu irmão de João, aí nesse versículo. João, como mais ou menos assim, não tem outro argumento. João está falando assim, olha, eu não tenho outro argumento para vocês. Mas você segue de forma natural. Se o amor de pai está em você por necessidade, significa você amar o irmão. Irmãos, no plano natural, numa família com muitos irmãos, na minha família são 10 irmãos, ou famílias que têm 20, ou tem uma família aqui que seu pai... 21 pessoas na família do Olemar. Na minha eram 10. Muitos irmãos. Naturalmente, no plano natural, uma família, os irmãos amam os outros irmãos. Lá em casa era difícil, mas todo mundo amava os irmãos. O mais velho batendo, vai aquela escadinha, vai batendo, vai. Coitado do último, coitado do Vandim, vai batendo, vai apanhando, mas amamos uns aos outros. E isso na esfera natural. Transportemos para o espiritual. O mesmo princípio reina no espiritual. Estou se dando daquelas famílias que são amáveis, né? Tem famílias também que joga menino pela janela e aí mata os pais, aí é diferente. Não estou falando desse tipo de família. E em uma comunidade de irmãos, então nós vemos tudo isso. Se você está hoje na posição cristã de João, você é membro dessa grande família, temos todos o mesmo pai, temos todos o mesmo irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, e devemos amar tanto o pai como todos aqueles que foram gerados pelo pai. Irmãos, em uma comunidade de irmãos, aqui dentro de todos nós poderíamos ver algum questionamento sobre a conduta de algum irmão. Né? Alguns irmãos a gente fica assim, será? Mas isso é normal.
Já dissemos aqui, nós não fomos chamados para gostar desse irmão, que de repente a gente acha mais ou menos. Não, chamados para amar os irmãos. Sim, há certas coisas sobre as pessoas que não gostamos. Sim, mas devemos amá-las a respeito disso. Olha, não, mas ainda assim eu amo esse irmão. Aquele irmão, mas ainda assim eu amo aquele irmão. Olhamos para elas, nos lembramos que somos filhos de Deus, filhas de Deus, como em uma grande família. Nós somos herdeiros, irmãos, da mesma bem-aventurança. Nós somos herdeiros dessa eternidade que nos aguarda. Lá no céu, não sei se você sabe, não vai ter como você fugir de mim. E nem eu fugir de você. Essas pessoas estarão no céu com tanta certeza quanto eu estarei ali. Tenho de passar a eternidade com vocês e vocês comigo. Então, será que eu deveria continuar agindo com você da mesma forma que você age comigo? Ou vice-versa? Não. Eu não vou conseguir desviar de você lá em cima. E nem você de mim. Tudo no céu é aberto, tudo no céu é claro. Lá não há trevas. Irmãos, então, começo a argumentar comigo mesmo. Começo a melhorar a minha conduta com o meu próximo. Começo a mudar a minha disposição com os meus irmãos, a minha atitude para com os irmãos. E isso João deixa muito claro. Irmãos, uma declaração final aqui, para nós concluirmos. Você desfruta da comunhão com Deus? Você sabe que Deus é seu Pai? Você sabe que tem irmãos? Você tem confiança em Deus quando você ora? Você tem consciência de receber de Deus, do Senhor Jesus Cristo, força para superar todas as suas debilidades e suas dificuldades? Sim, acredito que você respondeu que sim. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. João, no início da sua epístola, ele diz assim, capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 4, essas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não somente a alegria de João, mas dos demais irmãos que estavam com João, dos demais irmãos que fazem parte da família da fé, dos demais irmãos que devo amar na caminhada cristã. Desfrutar de tudo isso, irmãos, ou melhor, desfrutar tudo isso, a comunhão com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo, é para todos os cristãos, para todos os filhos de Deus. Desfrutando isso, amaremos os irmãos. Tendo a comunhão com Deus e com o Filho de Deus, expressaremos claramente, tranquilamente, o resultado daquele amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Ele nos amou primeiro, agora amamos os irmãos. Tudo isso é benefício para todos os filhos de Deus na caminhada cristã. Devemos fazer um autoexame para ver se temos andado assim. Comecemos então com esse autoexame, com aquele irmão que vemos, com aquele irmão que está na sua frente aí, com aquele irmão que está ao seu lado. Acerte-se neste ponto. Se sentir que não consegue, se sentir que é difícil, o que eu tenho que fazer? Pedir ajuda a Deus. Certamente Ele nos auxiliará. Peça ajuda para ficar livre do ódio, se porventura você tem ódio, se porventura você tem rancor, se porventura você tem alguma amargura contra alguém. Se encha com o amor de Deus, usufrua desse amor de Deus e não descanse até ser cheio desse amor, inundado por esse amor. O amor, em última análise, significa estar nesse relacionamento com Deus. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude para que sejamos honestos conosco mesmo, para não sermos achados mentirosos, como diz João aqui na sua epístola. Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, amado Pai, te agradecemos pelo amor do Senhor conosco. Diz aqui, amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, entregando o seu amado Filho, nosso Senhor, pela remissão dos nossos pecados. Nós que estávamos mortos nos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. O amor de Deus foi derramado em nossos corações.
Ó Deus, pedimos a ajuda do alto, auxílio do alto. Se porventura há alguém que tratamos com falta de amor, com amargura, com rancor, perdoa os nossos pecados e leva-nos a expressar o amor do Senhor a todos sem exceção. Precisamos da ajuda do alto, oramos no nome de Jesus. Amém.